E aí, pessoal, vamos seguir aqui com a nossa quinta dimensão, finalmente. Quinta dimensão, dimensão da plenitude. Vamos falar aqui com a nossa querida Cláudia Rafael, que veio aqui abrilhantar a nossa palestra, veio falar um pouco com a gente aqui, veio trazer um pouco da experiência com ela, de muitos anos na CUFA, que é a Central Única das Favelas. Ela vai explicar, vai se apresentar para a gente aqui. O que nós queremos falar com você nessa quinta dimensão. Como que você imagina que a tua empresa pode ter perenidade, pode ter um crescimento sustentável, se você não se preocupar com o ser humano que está do seu lado? Se você não se preocupar com o meio ambiente. Faz sentido isso? Como é que você imagina, se a gente pensar na escola humanista, trouxer para o lado da vida, como que a vida acontece? Não só a do ser humano também, a sementinha que é plantada no útero, é a mesma semente que se planta na agricultura. E quando a gente chega nessa nossa quinta dimensão, como empresários, né, no sentido filosófico do que nós construímos até agora, viemos como pessoas e como empresários e como empresa até agora nessa nossa jornada de equilíbrio, de mente, de físico, de tração, atingimos uma plenitude e agora eu tenho que perenizar, eu tenho que criar uma espiral evolutiva de crescimento, que eu estava falando aqui no começo da história com a Beta. Como que eu posso fazer uma espiral? Plantando uma nova semente. Como que a gente faz para plantar essa nova semente? Pensando no próximo, pensando no planeta. Então, é com muita satisfação, é uma honra receber a Cláudia aqui com a gente. Cláudia, por favor, se apresente e fale um pouco com a gente da sua experiência e como que você enxerga. É muito importante você dividir com a gente, dividir com quem está assistindo, que a sua visão sobre o assistencialismo. E aí a gente debate um pouquinho sobre isso. Por favor, seja bem-vinda. André, Adriano, boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigada por esse convite, é sempre bom poder falar desse trabalho da CUFA, que é um trabalho de 20 anos, pelo menos, e que me edifica diariamente como ser humano. Tá? Eu sou Cláudia Rafael, sou moradora de Paraisópolis, carioca, moradora de São Paulo há 12 anos, e há quase 2 décadas trabalho com impacto social, de maneira muito específica, com o desenvolvimento de pessoas moradoras de favelas e desses territórios, né? E acho interessante quando você traz a palavra assistencialismo, porque ainda, quando a gente pensa em impacto social, essa é a primeira palavra que vem. Ainda mais em tempos de pandemia, onde 71%, né, das famílias de baixa renda, de favela, estão declarando não terem condições de se alimentar. Então, sim, a gente precisa ainda, no Brasil que estamos, falar de assistencialismo, mas entender que essa forma que vem com esse sufixo ismo, ela precisa ser transitória. Para a gente falar de uma construção de uma sociedade forte, de redução das desigualdades sociais, das desigualdades econômicas, para que a gente diminua as filas das cestas básicas que hoje estão aí pelo Brasil inteiro. Inclusive, eu fiquei muito chocada quando eu vi uma matéria no domingo falando sobre pessoas que fazem filas no sul, né, de um açougue muito específico, para ganharem ossos. Né? É muito duro, mas a gente, nesse momento, precisa dar, sim, uma assistência que é transitória, que é colocar comida na mesa, levar produtos de higiene, mas isso não garante o direito à cidadania. Não é uma forma muito, é uma forma de dizer para essa pessoa que ela está fraca, né? O que a gente precisa, de fato? A gente precisa preparar o próximo passo. A gente precisa falar de empoderamento. A gente precisa falar de capacitação. Por mais que, em meio à pandemia, como eu disse, 71% das famílias de favela
tenham dificuldade para colocar comida no prato. Quando a gente fala de favela, a gente não está falando, na verdade, de um território carente. A gente está falando, André, não sei se você conhece esse número, de uma massa de renda de 120 bilhões ao ano na economia do país. Isso são dados do Instituto Data Favela, da pesquisa Nova Favela Brasileira, protagonizada pela CUFA, pelo Instituto Data Favela. E a gente está falando de um país dentro do nosso país, de uma economia superior à economia de países como o Uruguai e a Bolívia. Então, a gente está falando de uma massa de renda muito significativa para a economia do país. A gente está falando de consumidores das empresas, das marcas, das franquias, e que as empresas, né, já se relacionam comercialmente com esse público. E nessa quinta dimensão em que elas devolvem ao mundo, elas passam a ter também uma relação afetiva, uma relação humana, um compromisso com o desenvolvimento dessa sociedade que alimenta essa corporação. Né? Então, é preciso reabastecer as prateleiras para continuar em funcionamento no comércio, né? Da mesma forma que é preciso a gente cuidar da relação com quem nos alimenta. Muito legal o que você está falando, e eu quero até chamar aqui o Leonardo Codato, que ele vai dar um depoimento dele. O Leonardo Codato é pós-graduado em estratégia pela PUC, foi CEO muito novo. Ele vai dar um depoimento de quando ele assumiu essa posição, qual era a responsabilidade dele perante aos colaboradores, a toda a comunidade que ele estava inserido. Que depois disso a gente vai tratar mais aqui. Qual é a sua responsabilidade como empresário? Como é a sua responsabilidade pela comunidade que você está inserido ou que você impacta? Então, vamos aí com o recado do Leonardo e a gente volta com essa conversa aqui. Fala pessoal, tudo bom? Boa noite a todos aí que estão nos assistindo, nossos amigos que estão junto aí para mostrar um pouco mais quais são essas 5 dimensões aí do sucesso. Meu nome é Leonardo Codato, eu sou empresário, head de processos e consultor aí do Instagrupo, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre plenitude, que é uma das 5 dimensões aí que a gente tem, que é onde a gente quer chegar, onde todos nós, enquanto empresários, como pessoas, temos que ter, né? Temos essa necessidade de ter um senso de propósito. E como que a gente constrói um pouco mais isso, né? Desde que eu era moleque, assim, criança, eu sempre tive muita curiosidade de desmontar as coisas, relógio, brinquedo, tomar um pouquinho de bronca da mãe, mas faz parte, e entender como que as coisas funcionam. E não só coisas, mas também pessoas, né? Como que alguém faz uma coisa de ponto A para um ponto B. No final das contas é um processo, né? Como que eu transformo as coisas. E nesse caminhar eu sempre me questionava um pouco mais sobre por que as pessoas fazem o que elas fazem, né? Qual que é o senso de propósito do que elas fazem. E já bem cedo, quando eu tinha mais ou menos 20 anos, eu comecei a pegar algumas responsabilidades bem grandes, em termos de direção de empresa e tudo. E na minha empresa, no caso, era do ramo da música. E nosso amigo Daniel, que está presente aí, ele sempre fala isso, né? Que o que seria da nossa vida sem música? Imagina só, se você tirasse totalmente a música um dia da sua vida. O que aconteceria, né? Sentiria um vazio. E às vezes esse mesmo vazio que a gente tem quando a gente não tem um senso de propósito na nossa vida, na nossa empresa, no nosso negócio ou instituição, né? E no meu caso eu já até tinha um pouco mais, conseguia formalizar isso, né? Só que parece que toda semana tinha alguma coisa que travava isso. E de certo dia eu estava um pouco triste em casa, assim, não estava uma semana muito legal dos negócios, e eu fiquei refletindo sobre, tá, mas como é que a gente faz para... O mundo precisa de tanta coisa, a gente precisa devolver tanta coisa para o mundo, como que a gente faz? E me veio um insight, né? Que foi o seguinte: Leonardo, todo dia você tem a oportunidade de fazer do mundo um lugar melhor. Eu venho de origem japonesa, né? Meu pai é de origem japonesa, e tem sempre essa questão do Kaizen, melhoria contínua, né? E isso impenetrou de alguma maneira dentro de mim, né? E aí, pensando um pouco mais, eu fiquei assim, legal, vamos levar isso para a empresa, começamos a levar, mas como eu disse, sempre tem um problema. Às vezes o cliente liga, eu não tenho que pagar uma conta aqui, pega o dinheiro e joga para lá, falta uma encomenda, a máquina para e isso vai consumindo a gente, esses apagas incêndios, né? E a gente quer construir uma empresa, mas também quer ter propósito, mas tem cuidado básico do dia a dia e aquele malabarismo típico de todas as empresas aí que vocês têm, vocês sabem exatamente como é. Então isso acaba atrapalhando a gente chegar num senso de propósito.
e compartilhando essas dores, não só que a gente viu nos nossos clientes também, mas nossa vivência mesmo enquanto empresários, a gente começou a pensar, poxa, mas tem que ter uma forma de estruturar isso melhor para conseguir devolver para o mundo, né? E aí surgiram as 5 dimensões. Então você precisa de energia, que é o básico, você e seus colaboradores, mas não só energia, você precisa também de mente, conhecimento, né? A gente sabe que empreender no Brasil é muito difícil, muito complexo, a gente tem que conhecer de muitos pontos. Então é uma parte fundamental para que a coisa, pelo menos, pare em pé. Agora, se você quiser construir e crescer, aspecto físico do negócio, você precisa sair de um ponto A para chegar num ponto B. Como que fazer isso? Como você faz, monta um plano, uma estratégia de fato, né? E como que você executa tração, como que você de fato sai do mundo das ideias e transforma isso em realidade, que é um outro desafio, para que aí sim a gente consiga devolver isso tudo para o universo que tanto precisa. E nesse momento de pandemia, de caos social, econômico, que o mundo inteiro está vivendo, a gente precisa muito disso para que a gente consiga ter equilíbrio não só na nossa própria vida pessoal, mas também na dos nossos colaboradores, do nosso negócio, da comunidade que a gente participa, da sociedade que a gente participa, para que a gente consiga construir esse mundo todo dia um pouco melhor, né? Eu digo que quando a gente impacta um colaborador, a gente impacta não só um, né? Vocês todos sabem disso, mas 4, né? Na verdade, tem a pessoa e mais o parceiro ou parceira e mais 2 filhos em média no Brasil. Então, a capacidade nossa de escalar essa devolução, devolver para o universo é muito grande. Nós, como empresários, nós, como pessoas que estão em algum cargo no governo, enfim, que tem essa capacidade e responsabilidade de devolver isso para o universo. Então é isso, gente. Sempre lembre, todo dia a gente tem a oportunidade de fazer do mundo um lugar melhor. Hoje a gente tem as ferramentas. Então vamos lá? Vamos fazer isso? E aí, pessoal, vocês viram o recado do Leonardo? Quantos de vocês já não sentiram isso? Ou quantos de vocês, na hora de colocar a cabeça no travesseiro, não pensam, o que eu poderia estar fazendo? Né? Isso não é o governo, não é o Estado, é você. Você é um líder, você é responsável por isso. Você escolheu isso. Então é importante que você encare. E trazendo isso para a Cláudia, eu queria que ela falasse um pouquinho, né? Você chegou na plenitude, você quer desenvolver isso, o que eu faço? Quais são os caminhos? Né? Qual é a jornada que eu tenho que fazer para conseguir dar esse retorno? Bom, você tem que enxergar o próximo, né? Como você mesmo tinha acabado de falar, e reconhecer as suas capacidades, os seus recursos, e ter sempre esse sentimento, o coração aberto para o compartilhar, com o objetivo de desenvolver, dando a oportunidade das pessoas exercerem a sua cidadania, suas competências, colocarem em prática o seu valor. Todas as empresas geram muito conhecimento interno, muita tecnologia, e um dos recursos mais difíceis, mais caros de se obter é o capital intelectual. Então, uma forma, com certeza, é compartilhar o que a sua empresa sabe fazer. Compartilhar junto com os seus colaboradores. Conhecimento é essencial, conhecimento liberta, pessoal. E geralmente as pessoas mais vulneráveis, elas têm muito menos condição de acesso ao conhecimento, de todo tipo. Obviamente, compartilhar recursos, investimento social. Qual a causa da sua empresa? O que toca o coração desse líder, desse fundador, do CEO e da sua equipe? Como é que a gente transforma isso em solução de problema? Certamente, os ativos de uma empresa, sejam eles tangíveis ou intangíveis, eles podem proporcionar solução para quem precisa. Tá? O conhecimento das empresas, ele pode estruturar ONGs, ele pode levar governança para movimentos se tornarem, por exemplo, ONGs, institutos. E é sempre importante estar próximo e assessorado, porque quem conhece a legislação, a necessidade de certificações para você dar passos maiores. E, para mim, tem um exemplo muito bacana que vem dos Estados Unidos, que são as empresas B, o certificado de empresas B. São empresas
que têm um certificado de que são empresas boas para o mundo, que são empresas socialmente responsáveis, que são empresas que lidam bem com o meio ambiente, que têm o cuidado, o olhar para a preservação do mundo, dos recursos naturais, da pessoa. E, fechando com um exemplo, tá? Eu vou falar de um trabalho que eu realizo em Paraisópolis, que é a Praça da Cidadania. Era um terreno abandonado, um terreno da Sabesp. O governo captou um recurso junto a uma empresa de saúde, que é a Unimed. A Unimed financiou com alguns poucos milhões, para ela, imagino que seja um investimento muito pequeno, mas que trouxe um impacto gigante para a comunidade. Uma praça com área de esporte, lazer, playground para as crianças e uma escola de capacitação profissionalizante. Eu estava aqui nos bastidores e aí o diretor das escolas mandou uma mensagem dizendo que dos 4 currículos que nós mandamos para uma padaria, 2 alunos nossos foram contratados. Cláudia, se vira e manda mais currículo. E eu falei para ele, sabe o quê? Olha só, Hernani, nós temos um mutirão de currículos amanhã com os alunos da praça. Porque quando a gente está aberto, quando a gente se coloca à disposição da causa, o universo manda as soluções. Se eu fosse esperar alguém solicitar um currículo para só assim pensar como é que a gente faz currículo de 100 pessoas ao mesmo tempo, provavelmente a vaga que está disponível para essas pessoas não seria acessada. Então, a gente tem que estar pronto, porque as oportunidades vêm. As empresas que se disponibilizarem a fazer esse investimento social, com certeza elas vão encontrar uma causa. Basta elas estarem abertas, olhando para si, reconhecendo a sua essência, e aí vai vir o clique de como elas podem devolver para o mundo tudo que o mundo, tudo que a sociedade entrega para essas empresas, né? Empresa nenhuma sobrevive sem a relação com a sociedade, que somos nós, que são os cidadãos. Então, vamos pensar nos cidadãos para que as empresas continuem se alimentando de um ambiente saudável. Sem dúvida, a mudança é hoje, é agora. Não adianta você pensar, eu preciso montar um instituto para mudar. Não, a mudança é amanhã, hoje, já, now, precisa acontecer. E eu queria agora para a Cláudia pedir, primeiro agradecer a ela, a disponibilidade. A gente sabe que não é fácil atravessar a cidade, vir aqui para falar para você. Esse é o nosso propósito também, essa é a nossa forma de retornar. Trazer conhecimento, discussão, reflexão. Como o próprio Brandon falou na dimensão 2, filosofar um pouco, tirar você da zona de conforto. Cláudia, eu queria que você fizesse um fechamento. Primeiro, já te agradecer demais. Eu me arrepiei aqui com a sua última fala. Isso conecta, isso muda vidas, e é esse o nosso propósito de estar aqui. É transformar, é mudar, é para isso que a gente está aqui. Todo o resto, ele vem por consequência, porque o universo devolve. Bom, gente, estamos num Brasil que está se recuperando, vai se recuperar, já está nesse caminho, né, de sanar esse déficit de mais de 14 milhões de vagas de emprego. É claro que as empresas precisam de pessoas capacitadas, né, para desenvolver todos esses objetivos, todos esses caminhos que foram apontados aqui. Então, fica como dica, né, puxando brasa aqui para o trabalho que eu desenvolvo, que é de desenvolvimento de pessoas. Invistam em capacitação, invistam em educação. Quando ouvirem essa palavra, favela, vamos entender que favela é, na verdade, o início da solução do problema de quem precisa de moradia, né? E que são muitas vezes essas pessoas que ainda sofrem preconceito por conta do seu CEP que movimentam a economia. A favela não pôde parar na pandemia, senão a logística das entregas iam parar, a comida não ia chegar quentinha na sua casa. Então, vamos parar com esse preconceito contra a favela, vamos reconhecer a potência da favela, vamos reconhecer a capacidade de trabalho desses 14 milhões de brasileiros que vivem nesses territórios e a necessidade, né, de repararmos as perdas, né, que esse ambiente econômico desigual do nosso país tem provocado. A desigualdade, ela é responsabilidade de todos nós, assim como atingir a equidade, né, dando oportunidades para quem
tem menos, para quem é menos favorecido, mas que tem potencial, né? Tem muito potencial, tem muito talento nas favelas. A gente tem atletas de rugby de Paraisópolis nas Olimpíadas. Nós temos programadores em bancos digitais. É um cara maloqueiro de calça larga, mas que está lá lidando com a sua conta, da sua empresa, está fazendo acontecer. Então, realmente, é isso, Adriano. O tempo é agora. Não pensa muito, faz agora, porque é assim que a gente mantém a sociedade girando, a roda da prosperidade girando. Obrigada demais por esse Você conseguiu mexer com todo mundo aqui. Vocês de comigo. fato, a gente está emocionado aqui mesmo, tá? De ter você, de fazer esse fechamento, né? Eu queria, desculpa te cortar, mas eu preciso falar isso. Se você não sabe como devolver, o que essa moça acabou de dar de ideia de como que você pode ensinar a pescar? Precisa entregar peixe também agora? Também precisa. Mas também tem muitas formas de você colaborar. Então, assim, eu não tenho mais nem palavras aqui para descrever esse evento que a gente proporcionou aqui. Como eu disse no começo, ele saiu de dentro de nós, com muito amor. A gente pensou isso, a gente construiu esse modelo, a gente escolheu as pessoas. Em momentos, a gente não sabia quem viria aqui para essa quinta dimensão, tá bom? E o universo trouxe você. Nós falamos sobre isso. A gente não tinha uma pessoa para falar com a gente, para dividir com a gente essa quinta dimensão, e aí veio a Cláudia para trazer esse fechamento aqui. Então, assim, toca aí. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos vocês, agradecer a todos os participantes. Nós falamos das 5 dimensões. Eu vou dar uma pausa muito rápida agora na nossa vinheta para eu fazer o fechamento, falar aí de como vocês podem falar com a gente, como vocês podem contribuir. O que eu posso dizer é o meu muito obrigado. É para isso que a gente está aqui, é para isso que você está aí. Até já. Só para fazer um agradecimento. Fala, pessoal, estamos aqui de volta para agradecer todos vocês. Nós falamos aí das 5 dimensões, é uma emoção enorme. O Instagrupo surgiu porque eu e esse rapaz aqui começamos a conversar de como a gente tinha que retornar. E aí a gente pegou as nossas empresas, e aí chegou o Fábio, e aí chegou todas essas outras pessoas. E cada dia vem uma pessoa a mais. Sabe por quê? Porque tem propósito, tem verdade, e a gente vai retornar porque é o que a gente acredita. Então eu quero agradecer a todos, quero que o André também faça aí o seu fechamento, e até a próxima. Lembrando, quem quiser saber mais, no nosso site www.instagrupo.com.br, nas nossas redes sociais, @_instagrupo, na do André, na minha, deve estar passando aí, se não tiver, você dá um jeito, porque você é esperto. Tá bom? É isso aí, gente. Agradecer a todos aqui, né? Como eu acabei de falar aqui, a Cláudia acabou com a maquiagem de todo mundo aqui, detonou a emoção que a gente está aqui desde ontem, fazendo, desde ontem aqui no estúdio, produzindo, né? Agradecer a todo o pessoal da produção, o Café, o Marcos, o pessoal da filmagem, foram sensacionais. Ontem, hoje também. A gente está cansado aqui, mas a gente está feliz pra caramba, porque a gente está fazendo o que a gente gosta, com propósito, e com certeza, alguma coisinha dessas 2 horas e fumaça que a gente falou aqui, alguma coisinha que nós falamos aqui, ou que alguém falou aqui, a gente espera que tenha mexido com alguma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, nós já estamos realizados. Então, muito obrigado a todos de coração. Até a próxima, pessoal.